Oi gente, tudo bem? Antes de tudo, de fazer esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração, que é para pedir para o Espírito Santo me iluminar e dizer só coisas que Ele deseja dizer a vocês. Porque agora eu vou dar o meu testemunho e eu gostaria muito de ajudar cada um de vocês, então é isso. Vamos lá. Deus, que tudo dê certo, que eu diga apenas o que for necessário e que ajude muitas pessoas, porque é isso que eu quero, ajudar pessoas. Pronto, amém. É agora que a gente pode falar sobre isso, eu vou começar a contar meu testemunho. Quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu. Só que eu nunca fui a menina, tipo assim, sofreu tanto por isso, sabe? Tipo assim, eu nunca dei depressão na hora. Eu fui dar depressão 2 anos depois. E é aí que tá o problema. Quando eu comecei a dar depressão, eu tava no início da adolescência. Eu tinha 12 anos. E tudo que eu fazia era chorar. Chorar o tempo todo. Eu não era feliz. Tudo na minha vida não tinha propósito, sabe? E até que eu vim tentar o primeiro suicídio. E aí minha mãe me levou no psiquiatra e me levou, tipo assim, no que ela podia fazer por mim, ela fez, entendeu? Pra eu melhorar, pra eu não ficar do jeito que eu estava, porque eu estava acabada, sabe? Acabada mesmo. Com a depressão eu fiquei magríssima, eu era um palito de fósforo, de tão magra que eu era. E agora, gente, agora, em nome de Jesus, estou farta, graças a Deus. E o mais engraçado de tudo é que eu sempre que, tipo, queria acreditar, sabe? Eu rezava e não desistia de rezar, porque era um jeito de eu encontrar paz. Só que eu não seguia a vida de Jesus corretamente, sabe? Eu não encontrava a paz por todo o meu caminho, todo o meu percurso. Eu encontrava a paz em momentos. Tipo assim, era muito curto, tipo assim, era curto o prazo da minha paz, entendeu? E aí, eu vim tentar suicídio mais 2 vezes depois. Só que até então, eu sempre queria morrer, o tempo todo. Eu não pensava na minha família, eu não pensava nos meus amigos, eu não pensava em ninguém que eu ia deixar aqui. Tipo assim, eu não pensava em nenhuma hipótese dessas pessoas, sabe? E aí, eu peguei e comecei a pensar nele, sabe? Comecei a pensar na minha mãe. Comecei a ver que se eu fizesse o que eu queria fazer, eu ia deixá-la sozinha aqui. Porque eu já tinha perdido meu pai antes, ela tinha perdido meu pai antes. E no meio da época também, a minha mãe tinha perdido meu avô, então a minha mãe tava desorientada. E tipo assim, além de estar desorientada com as perdas, ela tava desorientada comigo, porque eu estava numa situação que tava, tipo assim, de assustar, sabe? De assustar mesmo. E aí, eu comecei a pensar mais nela, sabe? Comecei a pensar mais na minha família, que sempre tá do meu lado, eles estão do meu lado pra tudo. Vocês podem ver pela surpresa que eles fizeram pra mim depois da minha experiência com Jesus no Instagram. E tipo assim, Jesus é maravilhoso, sabe? Ele faz as coisas certas. Então, nesse dia ele tocou no meu coração e eu estava pensando em morrer, e isso logo depois do 3º suicídio. Eu estava só pensando em morrer, mas já pensando na minha família, tendo total noção do que isso ia afetar eles e querendo com todas as forças não fazer. E aí eu peguei e pedi meu psiquiatra para me colocar numa clínica. E eu tive que chorar, tive que brigar. E eu gritei com ele no consultório dele pra ele
nome de Jesus fazer isso pra mim, porque eu precisava, sabe? E aí ele fez. Eu fui pra uma clínica, fiquei lá 10 dias. Eles rearranjaram meus remédios todos e eu ainda, assim, desnorteada, estressada, pilhada, fiquei assim o tempo todo. E a minha mãe, enquanto eu tava fazendo as atividades da clínica, ela chorava no quarto, porque ela não sabia mais o que fazer. Minha mãe não sabia. E isso que me deixava mais triste, sabe? Saber que como que eu fazia pra melhorar por ela. Porque quando você não se ama, você não pensa por si mesma. E eu só conseguia pensar por ela. Entende? E aí eu fiquei bem durante 7 meses. Só que até uns meses atrás tudo voltou. Tudo mesmo. Eu comecei a ficar muito mal. De novo, eu machuquei meu braço. Tá tudo tá cicatrizando. Mas foi fundo. E tudo que eu queria era morrer, tipo, tudo mesmo. E a minha mãe tentava de tudo pra me deixar bem e ela não conseguia, porque tudo eu achava que era errado, que ela tava fazendo comigo, e a gente brigava, e não era assim que eu queria, sabe? Eu não queria brigar com a minha mãe é tudo pra mim. E aí eu comecei a ver que as coisas estavam muito erradas e eu estava esgotada. Até que um dia, uma menina linda chamada Amanda, ela pegou e me mandou uma mensagem, num dia que eu estava muito mal, falando de Jesus. Ela me mandou uma mensagem falando que tinha sido tocada e que ela queria falar comigo sobre Jesus. E aí ela me falou sobre Jesus, contou pra mim as coisas e me fez entender que o que eu precisava tava ali, sabe? Tava ali na minha frente. Jesus estava na minha frente. E eu recuando pra trás. E aí eu peguei e falei, eu vou buscar Jesus. Nesse dia, depois, no outro dia, eu estava chorando no quarto, minha madrinha chegou. Perguntou se eu tava bem, eu falei que eu não tava e comecei a chorar. Abracei ela e falei, madrinha, me leva pra igreja. Ela me levou pra igreja. Eu cheguei na igreja, relutante, eu não queria entrar. Mas eu falei, eu vou entrar. Porque Jesus me chama pra entrar lá dentro. E eu preciso entrar. E aí eu entrei e quando eu entrei, eu sentei e tipo assim, eu via as pessoas louvando ao Senhor e eu falava, nossa, que gente, que doideira. Tipo, eu achava aquilo muito sem noção. Porque eu nunca tive isso, sabe? Tipo assim, eu nunca tive essa vontade de louvar a Ele. Tanto que hoje, quando eu vou no grupo de oração, eu pulo, canto. Eu amo, gente. Louvar o Senhor é maravilhoso. Aí, a gente foi nesse grupo de oração e o moço começou a falar. E o moço que faz o grupo, ele virou e falou assim, que era pra abrir o coração pra Deus. Porque Deus é maravilhoso e Deus ia te entender. E eu me agarrei naquilo naquela hora, sabe? E aí eu fui com tudo e contei tudo que estava acontecendo comigo pra Deus. Eu contei tudo que me afligia, tudo que me deixava mal. E ele me ouviu, sabe? Ele me ouviu. E aí o moço chegou perto de mim, começou a orar pra mim e eu repousei. Eu repousei nos braços de Deus. Jesus, naquele momento, intercedeu por mim, sabe? E eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu sou agradecida por isso. A relação minha com a minha mãe hoje é maravilhosa. Depois de 5 anos de tratamentos falhos e depois de ter ignorado ela toda vez que ela falava de Jesus pra mim, eu entendo, sabe? Porque Jesus é realmente maravilhoso. Se a gente der espaço pra Ele, se a gente se abrir, Ele entra.
E se você der espaço, ele entra mais ainda e fica ali, sabe? E te ajuda, cuida de você. Porque Jesus é assim. Jesus cuida da gente. Ele morreu na cruz por nós, não foi? Então entenda, se ele não desistiu de você, por que você vai desistir de você? Não tem lógica no mundo que responda essa pergunta. E nesse meu primeiro encontro com Jesus foi maravilhoso. Porque eu não parei mais. Eu continuei indo no grupo de oração. Indo. E aí um moço me chamou pra ir no retiro. Falei, opa! Primeira vez que a gente larga um final de semana de descanso pra ir louvar a Deus. Foi o que eu fiz. Fui. Cheguei lá, dancei, pulei, louvei a Deus, rezei, chorei. Jesus é maravilhoso, gente. Ele me mostrou tantas coisas. Ele me mostrou que eu posso mais, que eu sou capaz. Que se eu entregar a Ele todas as minhas dores, todos os meus fardos, Ele me ajuda. Ele me ajuda a carregar esses fardos, Ele me ajuda a carregar a minha cruz. Jesus tava ali pra mim em todo momento, sabe? Todas as vezes que eu precisei, Ele tava ali. Todas as vezes que eu não tava aguentando mais, Ele tava ali pra me segurar e falar assim, não, você vai continuar. E aí depois que eu vi esse amor de Jesus por mim, eu cheguei em casa e senti no meu peito assim, ó, você vai viver pra Jesus agora. Me veio a vontade de viver pra Ele, sabe? Uma vontade maravilhosa de viver pra Ele. E eu fiquei assim, perplexa, porque, cara, eu nunca tive essa vontade. Nunca. Aí vocês me perguntam, como é que larga a festa, a bebedeira pra servir Jesus? Gente, nem eu sei. É um sentimento que quando você deixa Jesus entrar em você, Ele simplesmente vem. Você já está disponível pra abrir mão dessas coisas banais da vida, sabe? É por isso que eu falo, uma pessoa que era muito de festa acaba se tornando de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é um milagre. E eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês. E nesse mesmo dia, eu virei pra minha mãe e falei uma coisa que ela lembra o tempo todo. Eu falei pra ela porque nós duas sempre tivemos a mania de viver uma pra outra. Nunca viver por si mesma, sabe? E aí eu virei pra ela e falei assim, mãe, você trate de um jeito de viver do seu pra você, que eu vou viver pra Jesus agora. E aquele dia, dali em diante, não teve outra. Eu sou Jesus agora. Sirvo a Jesus, sou só Jesus. O Espírito Santo tá dentro de mim. Não tem outra coisa. E esse é meu testemunho. Se vocês gostarem, deixem o like, compartilhem com os amigos. E é isso. Tchau.